Oi, pessoal do sétimo ano. Estamos aqui para mais uma aula de geografia, que tem um pouco conteúdo de história, mas é de geografia. Tá? A gente vai ver um capítulo novo hoje, o capítulo 4, os indígenas do Brasil. Tá? A gente sabe que quando os portugueses chegaram em 1500, como já falei na aula passada, já existiam seres humanos aqui onde hoje é o Brasil. Quem eram esses seres humanos que estavam aqui? Eram os índios tupis guaranis, tá? Que é deles que a gente vai falar um pouco hoje. A gente vai usar bastante o livrinho de vocês, tá? Por isso peguem logo no capítulo 4 para que vocês possam acompanhar. Mas antes da gente falar nos indígenas em si, comentar aqui um pouco sobre a teoria da chegada dos primeiros seres humanos na América, né? A gente sabe que existem as teorias. E segundo o livrinho de vocês aqui, a gente tem 3 teorias da chegada dos seres humanos aqui no nosso continente, né? Quais seriam esses 3? Vamos lá primeiro, porque é o que é mais aceito pela comunidade científica. É que os seres humanos chegaram aqui pelo Estreito de Bering, no norte dos Estados Unidos. Num período da era glacial, a água do mar baixou e eles conseguiram passar, né? Tem a outra teoria, que é a teoria que eles vieram de barco pelo Oceano Pacífico, né? Vindo da região onde hoje é a Polinésia, eles conseguiram atravessar o oceano em barcos e povoaram o nosso continente. Existe outra teoria, né? Teoria que eles surgiram no próprio continente, que é a teoria se chama autochtone. Quer dizer o quê? Que eles nasceram aqui mesmo, desenvolveram-se aqui. Tá bom? Então essas são as 3 teorias do surgimento do como o homem chegou na América. Agora vamos falar mesmo dos nossos indígenas, que é o foco principal do capítulo. Tá? Tem o título aí no livro de vocês da seguinte forma, o título está escrito assim: povos que andam nus. Como a gente sabe, quando os portugueses chegaram, os indígenas andavam nus, né? E já formavam uma sociedade. Vamos ver o que é que o livro diz aí. Eu vou estar lendo e vou estar explicando, como eu sempre fiz. Tal. É verdade. A verdade é muito diferente de que encontraram, mas segundo alguns pesquisadores, bem antes da chegada dos europeus, o território brasileiro era ocupado por milhares de indígenas, muito além de 2 milhões divulgados pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que viviam espalhados por todo o território e distribuídos em 1.400 nações diferentes, que falavam aproximadamente 1.300 línguas, tá? Então isso aí foi a visão que os portugueses tiveram quando eles chegaram. Eles achavam o quê? Que tinham encontrado poucos habitantes, mas o território era muito grande e se espalhavam índios por todas as partes, tá? Aí vamos falar aqui um pouco da chegada dos portugueses. Como foi a reação? Quando os portugueses chegaram aqui, maravilharam-se com os nativos, que apresentavam diversidade cultural incrível. Então, quer dizer, quando os portugueses chegaram, os índios já tinham uma cultura. Tá? Apesar de vocês vão estudar em história mais na frente, que eles achavam que os indígenas não tinham alma, não tinham cultura, mas eles já tinham. Tá? Eram habitantes muito excêntricos aos olhos dos portugueses. Tal a riqueza de crenças, costumes, hábitos alimentares, vestimentas e organização social, mitos, arquitetura e etc. Então, eles já tinham uma sociedade bem formada, né? Já tinham sua religião própria. Certo que a sua arquitetura não era como a dos maias, dos incas, astecas, mas já tinha as ocas, onde eles viviam. Algumas aldeias eram cercadas para proteção de animais selvagens ou de ataque de outras tribos, tá? Vamos prosseguir vendo aqui no livro. A maioria desses povos viviam da caça, pesca
e agricultura de milho, feijão, amendoim, abóbora, batata doce e principalmente a mandioca, que é o carro-chefe da alimentação dos indígenas. Né? A mandioca que faz a farinha, faz o beiju, faz a tapioca, entre outras coisas. Além disso, domesticavam animais de pequenos porte, como a capivara, o porco do mato e a anta. A maior parte das tribos indígenas apresentavam uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. Muitas criavam alianças em momentos de guerras, casamentos e cerimônias de enterro, ou quando possuíam o desejo comum de combater uma terceira tribo. Quer dizer, as tribos elas já tinham uma relação entre outras, né? Por exemplo, como a gente viu, tinham várias etnias. Vamos pegar a gente do Candário, se a gente do Candário fosse uma tribo, né? Fosse uma etnia, cada série seria uma tribo. Se a gente fosse guerrilhar com outra escola, juntavam o 8º e o 7º e faziam uma aliança, justamente para tentar derrotar outra tribo. Era assim que eles faziam para guerrilhar, fazendo alianças. Vamos lá, ó. Continuando lá no livro. Antes da chegada dos portugueses, o Brasil era habitado por milhões de nativos que viviam em perfeita harmonia com a natureza. Quer dizer, só tiravam da natureza o sustento. Tanto é que na aula passada já havia comentado a questão que eles estranharam quando os portugueses extraíam mais da terra do que precisavam. Que eles não entendiam essa coisa do capitalismo, de ter lucros. Tá? Ao longo da história, a maioria desapareceu, perdeu suas terras, sua cultura. São diversas justificativas dadas pelos europeus para a perseguição contra os povos indígenas, ocasionando um verdadeiro etnocídio, quer dizer, a exterminação de vários índios, daqueles que deveriam ser considerados os verdadeiros donos da terra. Está explicando aqui, quando os portugueses chegaram, que quiseram tomar de conta do território, eles dizimaram os índios, mataram milhares e milhares de índios. Professor, mataram como? Tanto trazendo doenças, como a gente já sabe, né? Doenças que os portugueses, trazidas pelos portugueses, que os indígenas não tinham anticorpos, ou também com guerra, né? Porque eles quiseram primeiro escravizar os índios. Quem não queria trabalhar, eles achavam que eram preguiçosos. Então, eles foram dizimados, tá? Como era a vida nas aldeias, tá? Dos indígenas, ó. Nas aldeias viviam animais e homens livres. Um cenário multicolorido, composto de araras, tucanos, macacos, micos, coatis, gatos, patos e papagaios, que junto com homens e mulheres pintados e adornados, adornos, pessoal, são brinco, pulseira, coisa que enfeita, objetos que enfeitam a pessoa, são adornos, tá? Adornos feitos de penas coloridas, formavam uma paisagem nunca vista em nenhum cenário do planeta pelo homem europeu. Então, quando os europeus viram os nativos aqui enfeitados com adornos, com animais que eles nunca tinham visto, eles ficaram maravilhados, tá? Segundo a tradição, entre os indígenas não existia roubos, traição, adultério, alcoolismo, vandalismo, ganância, inveja, pobreza e outros males comuns na sociedade, da nossa sociedade, dita como civilizada. Quer dizer, os índios não conheciam nada disso. Quando fala o egoísmo, a terra era de quem quisesse plantar. Não tinha esse negócio, aquela ali é minha terra, só quem vai plantar sou eu. Não, a terra era comum. Era de todo mundo. Tá? O índio que quisesse plantar ali naquela terra, ele teria direito, bastava chegar. Tá? Como está dizendo aqui, ó, nada pertencia exclusivamente a alguém. Tudo era de todos. A terra era
um bem comum, quer dizer, o que eu acabei de explicar, um bem comum, pertenciam a todos, tá? Nas aldeias, o trabalho era dividido, não existia uma jornada de trabalho regulamentada. Quer dizer, você vai trabalhar tal hora, tal hora, tal hora, não. Tá? E havia essa divisão do trabalho era da seguinte forma. Tá? As mulheres cabia a preparação da terra e o plantio e a colheita, enquanto os homens encarregavam-se da caça, da pesca e da reprodução proteção da aldeia, quando não estavam trabalhando na lavoura. O que é isso? Então é a divisão do trabalho. Mas eu já tinha explicado para vocês antes que foi a mulher que descobriu a agricultura. Como ela descobriu a agricultura, foi ela que plantava, tá? Mas as mulheres também tinham outras incumbências, como por exemplo, cuidavam dos curumins. Curumins são os bebês, são os índios pequenos, né? Faziam utensílios domésticos como cesta, potes, jarro e etc. Os homens construíam os arcos, lança, flechas, bordunas, né? Que são os bornais, hoje, né? Que contavam história, criavam mitos e lendas e aí orientavam os curumins para a vida. Então, os homens também orientavam os filhos, passavam aquela coisa de pai para filho, aquela tradição de aprender a pescar, de aprender a caçar, né? E também contavam as lendas que a gente conhece, algumas. Se a gente tivesse tempo, eu ia já contar aqui um pouco para vocês, tá? Dessas lendas. Vamos lá. Os indígenas não tinham interesse em acumular bens, como eu já expliquei. Eles não tinham ganância de querer ter lucro. Coisa diferente dos portugueses, que queriam ter lucro em cima das coisas, tá? Então, para eles, não. Se o que eles plantassem, o que eles colhessem, desse para eles sobreviver, comer estava bom. Por isso que não tinha perigo de acabar com a fauna e nem a flora. Animal de extinção não tinha perigo, porque eles só caçavam o necessário para comer. E o índice de reprodução era maior do que eles caçavam, tá? Os curumins não iam para a escola. Curumins, como eu já falei, eram os índios criança, tá? Os curumins não iam para a escola, pois viviam dentro dela. A vida era sua escola. Aprendiam com os mais velhos tudo que fazia parte da vida e do ambiente que os cercava. Que plantas usar para curar as doenças, saciar a sede e a fome, né? Espantar maus espíritos e etc. Então, tudo isso eles aprendiam com o dia a dia. Não tinha uma escola, tipo vocês têm, para estar e aprender. Lá era, como diz, aprendiam com a vida. Tá bom? Agora vamos falar aqui um pouco do choque de cultura, tá? Como foi esse choque de cultura que os indígenas tiveram? O que é choque de cultura, professor? De repente eles tinham uma cultura e quando os portugueses chegaram, descobriram outra. Quer dizer, a cultura de outro local. Um choque. Bateu as culturas. Tá? Mas como foi esse choque de cultura? Também tópicozinho do livro de vocês. Vamos lá. O nativo brasileiro não reagiu com violência ao entrar em contato com o colonizador português. Segundo relatos históricos dos próprios lusitanos, que os lusitanos são os portugueses, né? O primeiro contato foi amistoso, caracterizado pela curiosidade de ambos os lados. Porém, progressivamente, essa relação passou a ser de exploração dos portugueses sobre os nativos da terra recém-descoberta. O que é isso? O primeiro contato foi amistoso, porque ambos estranharam um do outro, né? Os portugueses lá, todos vestidos. Os indígenas
os nativos nus. Então já teve ali um estranhamento entre a cultura de um e a cultura do outro. Só depois foi que o índio veio perceber, depois desse primeiro contato que foi amistoso, que o índio veio perceber que os portugueses queriam era explorar a terra, ter lucros, coisa que eles não sabiam nem o que era. Aí o que é que acontece? Os europeus invadiram a terra do indígena e começou a explorar as principais riquezas naturais que visavam, que conseguiam. Por exemplo, pau-brasil, tanto é que foram os indígenas que faziam o transporte, e mais na frente o ouro e assim sucessivamente. Com muitas milícias, a malícia enganaram os nativos, fazendo-os trabalhar em troca de presentes como pedaços de vidros coloridos, espelhos, pentes, machadinhos e facões. Então, os indígenas não sabiam dinheiro, não sabiam o que era dinheiro. Então eles trocavam por adornos, por objetos supérfluos. Qual era o trabalho que os portugueses, que os indígenas faziam? Como eu já falei antes, trazer o pau-brasil da mata para o litoral para embarcar para Portugal. Nesse contato inicial, dezenas de milhares de nativos morreram, pois os europeus transmitiram diversas doenças contra as quais os nativos da terra não possuíam imunidade natural, tais como gripe, sarampo, a tuberculose, a hanseníase, a varíola e a coqueluche. Então, como eu já expliquei antes, vários índios morreram pelas próprias doenças trazidas pelos europeus, pois aqui eles não tinham imunidade contra essas doenças, tá? Isso fez com que vários morressem. É o que está acontecendo, não sei se eu já cheguei a falar em outras aulas, com essa gripe atual, essa síndrome gripal, né, que é a Covid-19. Muitas pessoas não têm, mas ninguém tinha anticorpos para ela, por isso que vários estão morrendo. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui quando os portugueses chegaram, tá? Mas não foram apenas as novas doenças que exterminaram centenas de vidas indígenas em terras de Ibirapitanga. Armas de fogo, cachorros, cavalos, eficientes máquinas de guerra, além do álcool. Tá? Então outras coisas trouxeram. Por exemplo, aqui não tinha cavalo, né? Eles que trouxeram, não tinha cachorro. Então tudo isso fez com que ajudasse a acabar com os índios. Além do álcool, muitos indígenas não tinham hábito de beber bebidas alcoólicas e de repente se viam assim viciados, alcoólatras, e acabavam morrendo. O álcool. O desagradador social, quer dizer, o álcool acabou com o pessoal, degradou a sociedade, né? A intensificação e essa cultura que veio do Ocidente acabou por destruir a própria cultura dos indígenas, como está aqui no livro. A inserção de hábitos ocidentais entre os povos indígenas foram fortes aliados no extermínio e na destruição das culturas indígenas brasileiras. Desse modo, o nativo brasileiro perdeu progressivamente sua cultura, passando a viver como uma caricatura do europeu. Se não submetessem aos valores cristãos ocidentais, seriam escravizados ou exterminados. O que é isso? Isso aqui é que a gente vai estudar aula de história. Foi a catequese, quando os portugueses quiseram implantar nas aldeias o catolicismo. Tá? Agora vamos ver aqui de quem são as terras, né? É do indígena ou do branco? Tá? Observando o número da população nativa atual que temos, a compreensão de dominação do homem branco sobre as diversas sociedades indígenas, pois, quando aqui chegaram, os portugueses encontraram diversas nações indígenas espalhadas pelo litoral, né?
espalhadas pelo litoral brasileiro, né? Ali... não, vamos dar uma olhadinha aí no gráfico, ó. O gráficozinho que tem a distribuição das terras indígenas regularizadas na região, que está na página 123, olhem aí. 54% da população está no norte, onde é a Amazônia hoje, né? Na região nordeste, nossa, 11%. Na região sul, 10%. Na região sudeste, 6%. E na região centro-oeste está 19%. Assim está distribuída a população indígena, né, hoje no Brasil. Mas que populações são essas? Vamos ver ali, ó, os tupis-guaranis, né, que foi os aglomerados de origem, começou daí, que foi quando os portugueses chegaram, eles estavam aqui. Mas tem também, ó, do interior, os Gés, Caribe, Arucá, Tucanos, Charuá e Pano. Onde estão esses indígenas? Esse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, que tem aí na página 123. Tá? Vamos ver lá, ó. Milhares de indígenas foram submetidos à aculturação, que é a aculturação. Foi introduzido neles a cultura de outro povo, como, por exemplo, a cultura portuguesa. Tá? A perda da posse da terra para os homens brancos europeus e o extermínio e a morte. Outros fugiram para o litoral, das terras de seus antepassados, do contato com os europeus. Hoje possui apenas 12% de indígenas. Tá? Agora vamos lá para encerrar. Como que os indígenas fazem para garantir a terra hoje? Eles dependem de estudos, tá? Como a gente vai ver aí, ó. Em primeiro lugar, a FUNAI, como é que faz para garantir a terra? Em primeiro lugar, a FUNAI nomeia um antropólogo para que em um prazo determinado realize estudos de identificação da comunidade indígena e da área. Então, o antropólogo ele vai estudar se aquela pessoa já morava ali, tá? O tamanho do terreno, entre outros, tá? Posteriormente, um grupo especializado composto por sociólogos, advogados, historiadores, etnólogos, cartógrafos, ambientalistas, utilizam os estudos feitos pelo antropólogo para realizar estudos mais aprofundados. Ao mesmo tempo, é realizado um levantamento fundiário para delimitar a terra indígena. Tá? Então, tudo isso, para o índio ter sua terra hoje, tem que ter a participação desses profissionais, que infelizmente o Brasil é um pouco carente, por isso que demora brigas e brigas aí até hoje por terras. Tá? A partir desse momento, um relatório contendo dados específicos de acordo com a legislação vigente, a legislação do Brasil, que é a portaria de número 14, de 9 de janeiro de 1996, que é o nome da portaria que faz com que os indígenas tenham direito à sua terra. Com a caracterização da terra indígena a ser demarcada, é apresentada à FUNAI, que deverá aprovar ou não em um prazo de 15 dias, publicando um resumo no Diário Oficial da União. Então, mas mesmo assim, os indígenas ainda sofrem com a perda de terras, tá? Então isso aqui é um pouco do que tem, é o que tem no livro de vocês. Expliquei mais detalhadamente alguns tópicos, tá? A atividadezinha de casa vai ser do livro. Anotem logo a página aí, é da página 109 e a página 110, tá?
Se vocês olharem aqui, eu tô dando essa aula para vocês olhando o livro de vocês, ó. Tá aqui no tela do meu computador o livro em PDF de vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.